Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Antes de entrarmos no assunto de hoje, lembro que lá no outro canal, o Manual da Independência, tem conteúdos bem legais sobre educação financeira ali, que tem sido falado sobre opções de investimento. Vale a pena você dar uma olhada lá, primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá para o nosso tema agora, hoje. Pessoal, não seja bobo, não seja ingênuo, não seja bobinho. Não dê mole para ser enrolado, tá certo? Não deixe o pessoal te enrolar, porque para essa semana aí deve estar vindo um carretel do tamanho de um bonde aí para te enrolar, tá certo? Essa é uma semana que a gente vai ver assim um festival de propaganda. O que é propaganda? Estratégias para tentar influenciar a visão de mundo das pessoas, influenciar a sua opinião. É claro que para isso utilizando diversos recursos ali de propaganda, de mídia, de edição, talvez até recursos também de psicologia social, né, de teorias do comportamento e teorias linguísticas, neurolinguísticas. Você precisa ficar muito atento porque nessa semana você vai ver um festival desse tipo de propaganda, desse tipo de influência, talvez até de festival de operações psicológicas, né? Tentativas de influenciar a sua mente, o seu coração, a sua percepção da realidade e a maneira como você interpreta o mundo ao seu redor. Essa é uma semana que eu sugeriria você treinar um negócio chamado suspensão do juízo. O que significa suspensão do juízo? Tá? Um termo que vem lá, um conceito grego, né, que significa também colocar entre parênteses, ou como os americanos chamam de bracketing, né? Colocar entre parênteses, ou seja, suspender o poder de julgar as coisas imediatamente, tá certo? Não dar assim opinião ou fazer juízo de valor imediatamente. Tudo que você olhar a partir dessa semana, você tem que sentar, respirar fundo e pensar: será que foi assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Exercite essa suspensão do juízo, tá bom? Porque você vai ver um festival dessa propaganda com a tentativa de influenciar o público, promover uma agenda, né? E criar ali um ambiente mental favorável a um ou outro tipo de objetivo. Talvez a gente possa até ver algumas situações que são geralmente chamadas de situações de bandeira falsa, né? O que é a situação de bandeira falsa? São situações em que você vê pessoas, dois grupos ali disputando poder, e um grupo se fantasia com a bandeira, por isso que é bandeira falsa, ou as características do outro grupo, e faz alguma ação reprovável, né? Para colocar assim uma imagem negativa em cima do seu oponente. Ou seja, ele se fantasia do oponente, faz um ato reprovável para que a sociedade coloque no oponente a responsabilidade por esse tipo de ato. Nós temos vários exemplos disso na história. Nós temos, por exemplo, lá em 1939, o chamado incidente de Gleiwitz. Esse incidente fez com que os alemães conseguissem justificar a entrada na Polônia, né? Eles fizeram ali uma atitude bem reprovável, como se fossem os poloneses fazendo, mas na verdade eram os alemães fantasiados de poloneses, tá bom? Foi o incidente Gleiwitz em agosto de 1939. Depois, por exemplo, teve também a Operação Ajax, né, que foi organizada ali pela Grã-Bretanha, que foi também um movimento muito semelhante, feito ali muito bem orquestrado para tentar mudar a estrutura de poder lá entre o povo iraniano, isso em 1953. Temos vários exemplos antigos, vários exemplos recentes, então a gente tem que ficar muito atento, fazer essa suspensão do juízo, botar o pé atrás, respirar fundo e saber que a gente está diante de um grande espetáculo de propaganda, tá certo? Tudo ali, a partir de agora, vai ser propaganda. Então pode ter operação ali de bandeira falsa, operação psicológica, esse tipo todo de influência de propaganda, e o problema é que às vezes isso dá um efeito paradoxal, né? Às vezes as estratégias de propaganda tentam colocar assim a imagem negativa em cima de um grupo, às vezes vai para outro grupo, né? Isso dentro da literatura ali já mais
medicinal a gente vê chamado de efeito paradoxal, né? Efeito paradoxal é quando você toma um negócio para ficar calmo e fica agitado, ou toma um negócio para ficar agitado e fica calmo, né? Geralmente você toma para ficar calmo e acaba ficando agitado, ou seja, o efeito contrário acaba acontecendo. Basta você lembrar que aconteceu no Brasil em 2013 a chamada Jornadas de Junho, né? Começou com um movimento ali mais à esquerda, né? Um movimento de contestação de alguns governos estaduais contrários ao governo federal ocupado pelo Partido dos Trabalhadores naquela época, mas aí os movimentos ali que estavam começando não contra o governo, mas contra governos estaduais, acabou se voltando contra o próprio governo, e esse movimento todo acabou desencadeando ali depois no impeachment, né, da presidente lá do Partido dos Trabalhadores. E é claro, né, que muitas dessas situações elas são desencadeadas através daquilo que os franceses chamam de agent provocateur, né, que é o agente que faz a provocação, né, que é uma figura ali que é colocada cirurgicamente dentro ali de um determinado grupo para incentivar as pessoas a realizarem atitudes reprováveis. Isso para induzir o grupo a erro e colocar o grupo ali também com a sua imagem negativada, tá bom? Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, lembrando inclusive que o próprio Aristóteles, na sua Arte e Retórica, ele falava que a estrutura do convencimento ela vem num tripé chamado ethos, pathos e logos. O que significa isso? O ethos é o caráter, ou a disposição, ou a maneira como o orador tenta convencer através da sua própria imagem, se colocando ali: eu sou amigo de vocês, eu falo a vocês como um pai, falo a vocês como um irmão. Isso é investir no ethos, ou seja, na imagem de quem está falando, né? Uma imagem boa, uma imagem positiva. Só que aí ele usa também não só o investimento na sua imagem, ele usa também as disposições emocionais de quem está ouvindo. Ele mexe com as emoções de quem está ouvindo. Essa parte se chama pathos, né? Da origem ao sentido, ao sentimento, às sensações, né? Ou seja, você mobiliza as emoções de quem está ouvindo ali usando estratégias neurolinguísticas, estratégias retóricas, e você persuade também pela própria estrutura do discurso em si, a estrutura lógica do discurso, que é o logos. Então a gente tem que ficar muito atento, porque a mobilização das emoções vai ser muito forte, com certeza, não tem dúvida nenhuma, essa semana, e a gente tem sempre que ficar atentos com relação a isso, né? Ficar com um olhar sempre bem acurado, assim, bem eficiente, para não ser levado pela emoção e sair interpretando o que a gente vai olhar aí diante dos fatos de forma imediata. Tem que ter o pé atrás, tá bom? Uma das maneiras mais interessantes da gente exercitar essa visão mais crítica é nós mergulharmos no estudo da palavra de Deus e na vida espiritual, porque a Bíblia fala muito sobre o entendimento que é cegado, né? A Bíblia diz que o inimigo cegou o entendimento da humanidade, mas Deus nos ajuda a ver o que está por trás, né? A Bíblia fala a diferença do homem natural, que só entende as coisas naturais, para o homem espiritual, que entende as coisas naturais e as espirituais também. Inclusive, a gente está chegando ao fim aí da promoção na livraria Daniel Lopes, termina agora na segunda-feira, dia 6, e eu quero indicar aqui hoje 4 livros nessa linha espiritual para você, de um grande autor que é o C.S. Lewis. Todos esses livros aqui que eu vou mostrar para vocês estão com 30% de desconto. A Abolição do Homem, tá? Só clássicos aqui. Esse aqui, Os Quatro Amores, todos do Clive Staple Lewis, tá? Esse aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e o clássico aqui também. Esse aqui marcou gerações, cristianismo puro e simples, ok? Todos esses com 30% de desconto. Aproveite, capa dura, livros que custam ali R$45, R$50, saindo por R$25 mais ou menos. Vale muito a pena você dar essa olhada lá, ok? E aí você pergunta: Daniel, ok, a gente vai ficar atento com relação a isso, estamos de olho. Sobre as notícias, tem notícia boa? Tem muita notícia boa. Senta aí que vem uma série de notícias boas. Brasil se consolida como o terceiro país que mais imunizou no mundo. Tá certo? De acordo com o painel Our World in Data, o país só está atrás ali do Dragão Vermelho e da Índia na quantidade de aplicações diárias, tá bom? Ao contrário que tá todo mundo falando: tá muito atrasado, demora muito, piriri, pororó. Brasil aí, terceiro que mais imunizou. E não tem ainda produção própria. Imagina quando agora, no final desse ano, a gente tiver a produção própria, ok? Fiocruz, o pessoal falou: Fiocruz vai parar de oferecer o imunizante porque faltou o insumo.
já recebeu o insumo para a produção de 4,5 milhões de unidades aí do imunizante. E aí como é que está a situação aí hoje aí dos casos, né, dos óbitos? Pessoal, para você ter noção, nas últimas 24 horas, segundo o consórcio de veículos da imprensa, foram aplicadas mais de 2 milhões de unidades do imunizante. Já 133 milhões de brasileiros receberam a primeira unidade, isso compõe 62% da população, e quem já está completamente imunizado já ultrapassou a marca de 30%, com quase 65 milhões de brasileiros já estando com as primeiras e a segunda unidades já corretinhas lá. Média de óbitos, pessoal, mesmo tendo aí inverno, friagem, né, a época de problemas respiratórios, média de óbitos caiu 23%. Isso a média, tá? 23%. Aí você fala, Daniel, mas e de casos, né? Porque tem essa nova versão aí do agente causador, como é que tá? De casos, pessoal, se o óbito caiu 23%, de casos caiu 26%. Olha que maravilha, né? E quando a gente olha o mapa do Brasil, como é que tá? Mapa do Brasil, apenas 3 estados com alta. Nessa última sondagem, Espírito Santo e Roraima e também Sergipe. Só esses 3 estados. Agora, 6 estados em estabilidade, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Distrito Federal, Bahia, Maranhão, entre outros. Agora, 17 estados em queda, com destaque para as quedas de Roraima com 62% de queda e Ceará com 68% de queda. Olha que maravilha, tá? 17 estados em queda. Tivemos ali a Fiocruz indicando queda no número de óbitos pela 10ª semana seguida, né? Média de óbitos ali a menor desde o dia 28 de dezembro, menor média de casos em um único dia tivemos aí recentemente, queda na média de casos é de 27%, Brasil ali com média móvel apontando queda aí já há 11 dias consecutivos e média móvel, né, de novos casos ali registra menor nível desde novembro, tá certo? Notícias muito interessantes também, 11 dias de queda aí dessa média. Agora, na parte econômica, apesar da inflação, apesar dessa questão da seca aí, temos algumas notícias interessantes no meio de tanta notícia ruim. 75% dos hotéis ocupados na cidade do Rio de Janeiro, tá? Turismo celebrando a retomada. Olha que maravilha, nós sabemos que o setor de turismo é importantíssimo para a economia brasileira. Além disso também, no embalo da retomada, Expointer celebra bom momento do agronegócio. A feira agropecuária começou sábado, começa hoje, segue até o dia 12, tá certo? Lá em Esteio, na cidade de Esteio. Olha que interessante, a celebração do bom momento no agronegócio. Notícias muito boas. O ministro Paulo Guedes já está prevendo aí zerar o déficit primário até o fim de 2022, então perspectivas positivas. Começamos também a Semana Brasil 2021, começou ontem com desconto de até 70%, né? O objetivo é aquecer a economia e gerar empregos, né? Pesquisa aí porque tem várias opções legais aí de comércio aí, de produtos com até 70% de desconto. Expansão de serviços ganha força no Brasil em agosto com demanda maior, isso aí segundo o índice de gerentes de compras. Muito legal a matéria aqui da Reuters. Tivemos também, em meio ao aumento da conta de luz, tarifa social beneficia mais de 12 milhões de famílias. Famílias que recebem até meio salário mínimo por pessoa têm direito a esse desconto, né? Infelizmente a luz está cara, mas as pessoas menos favorecidas aí têm benefício. 12 milhões de pessoas aí, 12 milhões de pessoas não, de famílias, tendo a oportunidade de ter esse apoio aí na hora de fazer o seu acerto, ok? As SPACs para investir no Brasil captam 10 bilhões de reais, tá certo? E essa é uma estrutura que recebe ali uma espécie de cheque em branco dos investidores para comprar as companhias privadas, então dinheiro chegando aí, graças a Deus. Demandas por profissionais temporários cresce 30%. E muito interessante aí, né? Contratações ainda que temporárias, e a gente tem, são essas notícias que eu separei para vocês aqui para este sábado, dia 4 de setembro de 2021, ok, pessoal? Fiquem atentos, suspenda o juízo, seja frio na hora de julgar as coisas, de dar a sua opinião, analise com calma,
porque com certeza entraremos na semana de maior produção de propaganda e de tentativa de influência na opinião pública, tá bom? Fiquem ligados com as provocações, ligados aí com a bandeira falsa, ligados com a tentativa de influenciar mentes e corações. Fiquem muito atentos com o que está chegando aí, ok? Forte abraço para vocês, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!